E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje eu quero falar sobre uma questão interessante, né? Sempre parei de pensar nisso, desde que eu me dei por gente. A verdade é que eu, avaliando a questão da minha vida, pude observar alguns fatos interessantes sobre a questão do conceito de responsabilidade e irresponsabilidade. A palavra responsabilidade vem acompanhada da palavra responsável. E eu e você geralmente achamos que responsável é aquele que assume as suas ações, ou aquele que de repente toma uma postura de assumir o controle das funções mais difíceis, né? Ou quando tem uma questão muito ruim, em que poucos têm coragem, aí ele vai na frente, então esse cara é o responsável. E avaliando isso, eu pude ver muitas pessoas ao longo da minha trajetória de vida que elas consideravam-se realmente responsáveis. Já vi pessoas fazendo coisas que podemos dizer que absurdas. Tem que mudar um pouquinho aqui. O sol tá vindo lá, só Jesus. Absurdas, e elas julgavam-se responsáveis. E é interessante que você olha para essas questões e você avalia o que é responsabilidade. É ter o controle de alguma situação, é assumir uma posição de grandeza, de repente você está responsável por um setor da empresa e aí aconteceu um acidente na empresa e você chegar a se apresentar e falar, não, eu sou responsável por aqui. Essa é uma questão que realmente nós podemos avaliar que de fato é responsabilidade, sim. Mas o que nós podemos analisar também é que essa questão, e quando nós olhamos sobre o caos que nós temos visto, por exemplo, hoje a bandidagem cresceu muito, muito mesmo. Só que com o tempo nós podemos avaliar que a polícia, por exemplo, prende o bandido, ele fala assim, olha, foi eu mesmo que roubei. E na linguagem do mundão, até mesmo do pessoal que anda no meio do tráfico, diz que ele foi responsável, porque ele assumiu, na linguagem deles, assumiu o BO. Agora, fazendo uma análise sobre esse tipo de atitude, e nela vem um bojo de muitas outras atitudes, eu aprendi que, na verdade, esse cara ele é um irresponsável. Porque ele se sente um grande porque ele assumiu o que fez. Por exemplo, há pouco tempo agora, eu vi um rapaz entrar numa escola e matar um monte de criança. E depois, quando pegaram ele, ele assumiu, disse que foi ele sim. Também não tinha como negar, né? As câmeras tinham filmado ele. E muitas das pessoas acham que ele foi responsável porque ele assumiu. Ele como autor, né, do crime que cometeu. Eu costumo dizer que ele foi irresponsável. E muitos de nós somos irresponsáveis também. Porque o responsável, geralmente, ele tem que analisar a situação e procurar não fazer. Isso é responsabilidade. Agora, quando você assume que fez, isso não é responsabilidade. Você simplesmente está assinando o óbvio. Se você fez, você só está dizendo que fez. Mas não é responsável. Você é irresponsável. Já parou para pensar nisso? Pessoas que às vezes se gabam, porque se eu fizer,
algo de errado, eu vou e assumo. Mas eles fazem como se num tom de como se fosse uma coisa grandiosa. E é bem da verdade que muitos até acreditam nisso. Agora eu te pergunto, o que é mais sensato? Você ser responsável por não ter feito ou responsável por ter feito e assumido? Deixa eu te falar uma coisa. A verdade é que quem faz e assume, ele é irresponsável. Apenas fala a verdade. Quem não faz e não precisa assumir nada, esse sim é o responsável. É o que calculou e analisou toda a probabilidade de dar certo, de dar errado e não fez. Por muitas das vezes nós somos irresponsáveis. Eu confesso que muitas das vezes eu fui irresponsável. Você está aí me ouvindo? Talvez tenha sido, mas a partir de hoje eu quero dizer para você: pense nisso, seja responsável. Antes de fazer qualquer tipo de ação, pense na responsabilidade de não fazer. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça.